Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gripe espanhola de 1918, tá? Então, a gripe espanhola de 1918, ela surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial. O vírus influenza, chamado H1N1, acabou contaminando milhares de pessoas, tivemos um grande número de mortos e foi considerada a grande pandemia do século XX, tá? E aí a gente pensa, pandemia, de onde vem esse termo? Bom, pandemia é um termo de origem grega que significa para todos. Não teve origem na Espanha, né? Ao que muitos podem pensar por conta do próprio nome, né? Existem duas hipóteses. Uma em que a origem teria acontecido nos Estados Unidos, na cidade de Kansas. Lá funcionavam bases militares em que os soldados eram treinados. Também uma segunda hipótese, em que essa doença teria surgido na França, tá? Ali próximo ao Canal da Mancha, na área litorânea, numa cidade, inclusive, que até meados de 1918 abrigariam apenas 5.000 pessoas em sua população. E naquele ano teria aumentado para mais de 80 mil pessoas. Presente nessas duas hipóteses, a gente tinha uma grande quantidade de pessoas, pouco espaço, péssimas condições de higiene, tá? Então, um ambiente propício para que esse vírus, de fato, se disseminasse com rapidez. Por que que foi, então, conhecida como gripe espanhola? Porque, na verdade, a gente sabe que a Espanha era neutra ali, naquele contexto de Primeira Guerra, né? A Espanha nem estava do lado da Tríplice Entente, nem da Tríplice Aliança. A Espanha era um dos poucos países em que a imprensa era livre. Então, a imprensa espanhola começou a noticiar a respeito da gripe. Inclusive, o rei Afonso, por pouco, o rei Afonso XIII, que era o rei da Espanha na época, por pouco ele não morreu de gripe espanhola, né? Ele ficou muito doente, mas por pouco ele não morreu. Então, isso teve uma repercussão mundial. Por que que a França não noticiava, né, os casos de infectados, os casos de mortos, para que isso não abalasse as suas tropas, para que isso não tivesse uma má repercussão diante das suas tropas, certo? Então, uma característica muito importante que é justamente a rápida disseminação da doença, uma velocidade muito grande a respeito do contágio. Por quê? Porque a gente vem num contexto de segunda revolução industrial. Então, a gente tem aí ferrovias, a gente tem aí mais navios, a gente tem mais comércio, a gente tem mais viagens, a gente tem mais cidades. Então, tudo isso facilita, né, a velocidade do contágio. Então, o que foi observado também? Em pouco menos de 2 anos, mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas com o vírus H1N1. E dentre essa quantidade de pessoas, de 20 a 100 milhões de pessoas foram mortas no mundo inteiro. Então, foi muita gente contaminada, muitos óbitos, uma situação caótica, 500 milhões de infectados diz respeito a 1/4 da população mundial na época. Então, foram muitas pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, chegou a um número de 35 mil pessoas. Como que essa doença, então, chegou ao Brasil? Chegou ao Brasil através de um navio inglês que vinha de Lisboa e aqui desembarcaram, né, pessoas infectadas. Desembarcaram pessoas em Recife, desembarcaram pessoas em Salvador e desembarcaram pessoas no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi a cidade mais atingida na época, tá? E quais as providências que foram tomadas? Bom, foi muito difícil que a população passasse a acreditar nesta doença, né, nessa gripe, como de fato uma doença mortal. Se não tivesse sido tomadas medidas assim emergenciais, inclusive o biólogo e sanitarista Carlos Chagas foi a pessoa que intercedeu junto ao governo do Rio de Janeiro para que essas medidas sanitárias e de isolamento social fossem tomadas urgentemente, porque as pessoas só começaram a acreditar no que de fato estava acontecendo quando o número de mortos começou a crescer muito. Então era tanta gente que as funerárias não davam conta, as pessoas que trabalhavam ali
nos cemitérios também adoeceram. Então houve um momento em que os corpos eram enterrados com o uso de escavadeiras, por exemplo. Então, quais as medidas de saúde pública que o Carlos Chagas tomou, né, com o aval do governo do Rio de Janeiro? Quarentena de navios, notificação compulsória dos casos, evitar aglomeração, paralisação do futebol, fechamento de escolas e teatros, foram criados hospitais emergenciais, postos de atendimento, redução das missas nas igrejas. Então, tudo isso foi feito num contexto emergencial, porque durante muito tempo as pessoas, inclusive, demoraram a acreditar, tá certo? E aí, só um exemplo para ilustrar, é que em setembro de 1918, na Filadélfia, ocorreu um evento em que mais de 200 mil pessoas participaram. E daí, consequência dessa aglomeração de pessoas, uma semana depois, todos os hospitais da Filadélfia estavam superlotados e houve um número de mortos passando de 5 mil pessoas. Então, olha aí a responsabilidade, né? Olha aí o quanto o isolamento social, o quanto o distanciamento das pessoas no contexto de pandemia, principalmente em relação ao vírus, é importante, é muito importante. Medidas de higiene, medidas sanitaristas, isolamento social, quarentena, cuidados básicos, que são imprescindíveis para evitar a mortandade, certo, gente? Bom, então na época foi baixado um decreto para que nenhum aluno se prejudicasse, tá? Então no Rio de Janeiro nenhum aluno em 1918 foi reprovado, tá? Por conta justamente desse contexto pandêmico. Houveram algumas mortes assim, de repercussão mundial. Uma delas aconteceu aqui no Brasil. O presidente eleito, Rodrigues Alves, que tinha sido eleito em março de 2018, ele não chegou a ocupar o cargo da presidência porque ele ficou doente e morreu. Também houveram mais 2 mortes de repercussão mundial. Uma foi o primeiro-ministro da África do Sul, Louis Botha, e o outro foi o filósofo alemão Max Weber. Então, gente, o que é que eu quero deixar para vocês? Bom, a respeito de tudo isso, e fazendo um pouco o link com o que a gente está vivendo hoje, a história ela é extremamente importante, porque a história faz com que esse olhar contribua nos mais diferentes cenários, contribua nas mais diferentes situações, porque houveram 2 estudos em 2007 e um recente agora, em 2020, em março de 2020, sobre a gripe espanhola, a respeito da gripe espanhola. Então, esses economistas, esses pesquisadores que são economistas, o que é que eles perceberam? Eles fizeram essa pesquisa em mais de 40 cidades nos Estados Unidos e perceberam o seguinte: aquelas cidades que tomaram medidas sanitárias, restrições, isolamento social, quarentena, mais rápido, né, mais cedo e com mais rigidez, foram essas cidades que tiveram o menor número de mortos e que, inclusive, tiveram uma recuperação mais rápida da sua economia. Então, gente, só finalizando, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, se tiverem alguma pergunta a fazer, se quiserem interagir de alguma forma, tá? Estou à disposição. Beijo e até a próxima.